Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre a Trindade. Aqui em 1 João 5,7 está escrito: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Então fica claro nesse versículo que são três pessoas diferentes no mesmo Deus, que é um. Esses três são um. Como que você pode explicar isso? Você pode explicar que são três pessoas que se manifestam de forma diferente, mas que têm a mesma essência, que têm a mesma natureza, ou seja, a natureza divina, ou seja, é Deus. É um Deus se manifestando em três pessoas diferentes com manifestações diferentes. A grosso modo, poderíamos fazer uma comparação para que os ouvintes pudessem entender. Tem uma substância química chamada H2O. Todo mundo sabe que é a água. O H2O, quando está em estado líquido, ele é a água. O H2O, quando está em estado gasoso, ele é o vapor. O H2O, quando está em estado sólido, é o gelo. Só que o gelo não é a água não é o vapor não é o gelo. Por quê? Porque eles se manifestam de formas diferentes. Vapor é vapor, gelo é gelo, água é água, mas é uma mesma substância. A mesma substância química chamada H2O. Claro que é uma comparação grosseira, nós jamais poderíamos fazer uma comparação que ilustrasse completamente a Trindade. É uma coisa sublime, uma coisa gloriosa, e só pode entendê-la quem tem o Espírito Santo de Deus. Mas é um mistério, Bíblia, né, mãe? É um mistério, né, Maria Cláudia? Mas esse versículo é o versículo mais contundente da Bíblia sobre a Trindade. 1 João 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Inclusive, eu queria fazer uma sugestão para os irmãos ouvintes. Pegue uma caneta, um papel, anote esses versículos que nós vamos ler aqui, a minha mãe vai ler. Isso é muito importante, porque existem muitas heresias. Ah, sim, Maria Cláudia. Muitos que se dizem cristãos e distorcem a palavra de Deus. E é muito importante que os irmãos tenham esses versículos anotados, ou ligue o seu gravador agora, para que você possa ter esses versículos, porque essas pessoas às vezes até falam que vão fazer estudo bíblico. Sim, né, mãe? Sim, tem uma seita que, apesar da Bíblia deles não chamar a Bíblia, tem outro nome, a Bíblia deles, não chama a Bíblia Sagrada, eles tiraram da Bíblia deles esse versículo. Olha que absurdo, né? Tiraram fora esse versículo, porque esse versículo ele é incontestável sobre a Trindade. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente tiraram fora esse versículo e eles dizem que não existe Trindade. E essas pessoas gostam de se aproximar, principalmente dos cristãos, e a pretexto de um estudo bíblico, e eles não dão tempo de você raciocinar. Eles vão de um lugar para o outro na Bíblia deles, na revistinha deles, e você fica sem saber o que falar. Fica confuso, Fica confuso. Às vezes até um servo, uma serva de Deus pode ser abalado. Por quê? Porque não tem esse alicerce firme na palavra do Senhor. Então isso é muito importante que nós entendamos, que nós gravemos no nosso coração, que os irmãos meditem depois em todos esses versículos, porque eles são muito importantes para nós, para a nossa edificação espiritual e também
para o nosso crescimento no Evangelho, para nós podermos testemunhar, para nós podermos ensinar as pessoas que estão no erro, que são pessoas que também querem servir a Deus, mas estão encanadas, né? Sim. A Trindade não entra em conflito entre si, a Trindade trabalha em união. A Trindade em união fez o homem. Aqui em Gênesis 1:26 está escrito: e disse Deus, façamos. Façamos está no plural, né, Maria Cláudia? Então não foi um da Trindade só que fez o homem. Façamos, os três fizeram o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é a minha semelhança, nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Jesus foi sujeito ao Pai, porque Jesus, enquanto homem aqui na terra, ele foi completamente sujeito e obedeceu. Para servir de exemplo. Para servir de exemplo. O próprio São João Batista fala, eu é que preciso ser batizado por ti. Ele fala, não, mas é necessário que cumpramos toda a justiça de Deus. Sim. Né? Em João 17,4, Jesus falando, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus também foi sujeito ao Espírito Santo aqui na terra. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não poderia ter ido com as suas próprias pernas para o deserto? Poderia. Mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo para mostrar o quanto ele era sujeito no tempo em que ele viveu como homem aqui na terra. E o Pai enviou o Espírito Santo para nos lembrar da obra de Jesus. Em João 14:26 está escrito, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, um aí, né, Maria Cláudia, lembrando do outro, ajudando o outro, trabalhando em união com o outro. Jesus trabalha unido ao Pai. Em João 10:30 está escrito, Jesus falando, ele quase foi apedrejado pelos fariseus por causa disso, mas Jesus falou em João 10:30, eu e o Pai somos um. E em João 11:42, mostra que o Pai ouve o Filho. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Isso quando ele ressuscita Lázaro. Essa parte também de que o Senhor falou, eu e o Pai somos um, é muito importante, porque existem também heresias e crenças que falam que Jesus foi um grande mestre, mas negam que Jesus é Deus. Né? Fala que Jesus foi um espírito evoluído, que Jesus fez grandes coisas. Ninguém pode negar que Jesus existiu e que Jesus foi um grande homem. Sim. Mas o que o diabo quer fazer é tirar essa qualidade de Jesus, que ele é Deus. Sim. Ele não é como nós. Sim. Ele nunca foi como nós. Apesar de ele estar num corpo como o nosso, porque ele escolheu isso para nos salvar, ele é Deus, sempre foi Deus. Nunca deixou de ser Deus. Sim. E ele falou para os judeus que não criam que ele era Deus. Ele falou em João 8:24, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E nós sabemos que o nome de Deus é eu sou, né? Quando Moisés perguntou para Deus, para o Pai, qual é o teu nome para que eu possa dizer? Ele falou, eu sou o que sou. E ele estava falando para os fariseus especificamente sobre isso. Sim. Sobre o fato que se eles não crescem, que ele era Deus, que os fariseus não criam, achavam que era blasfêmia, eles morreriam nos seus pecados. Sim. Então veja que é um raciocínio lógico. Se Jesus foi um grande homem, se Jesus foi um mestre, e ele disse que ele é Deus, então é porque ele é Deus. Exatamente. E o Pai também dá testemunho do Espírito Santo em Zacarias 4:6. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, o Pai testificando do Espírito Santo.
E nós vemos aqui em Gênesis 1:26 de novo, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E em Gênesis 11, no versículo 7, ele fala, eia, desçamos, quer dizer no plural, e confundamos, no plural, ali a sua língua, para que não entenda cada um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então, mais uma vez, no plural, né? Façamos, desçamos, confundamos. Então, não é uma pessoa só, mas as 3 pessoas da Trindade unidas para fazer a obra. Em Mateus 3, 13 a 17 está escrito, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento, né, Maria Cláudia, estavam ali presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um momento glorioso, o momento do batizado de Jesus, porque as 3 pessoas da Trindade se manifestaram naquele momento. A meu ver, esse é um dos momentos mais maravilhosos da Palavra de Deus, porque tem a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem a revelação também da vontade de Deus para nós, porque o Senhor quer que nós nasçamos de novo. E ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de uma forma que todos os que estiveram ali, eles viram, eles foram impactados. É lógico que o Espírito Santo não é uma pomba, ao contrário do que muita gente acha. Tem gente que lê esse versículo e acha isso. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, porém ele tomou a forma corpórea de pomba para naquele momento colocar toda a autoridade sobre o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento o Pai falou, o Espírito Santo desceu sobre ele, e também foi um sinal para João Batista, né? Porque ele falou que Deus já tinha falado para ele que aquele sobre quem viesse o Espírito Santo, esse era o Filho de Deus. Sim. E mais uma manifestação da Trindade aqui em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a fórmula do batismo, a hora que a pessoa for batizada, tem que ser dito pelo próprio Jesus, é o Senhor Jesus dizendo aí, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar que tem seitas que rebatizam só em nome de Jesus, por uma interpretação equivocada, faremos ainda um estudo sobre isso, mas na verdade a fórmula ela foi ditada por Jesus em Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13:13 está escrito, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. De novo aqui os 3, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que é o Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo. E ele fala a graça do Senhor Jesus, ou seja, o Senhor Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, o Espírito Santo é Senhor e Deus Pai é o Senhor. Em Mateus 28:19, Jesus coloca os 3 no mesmo nível.
E a Bíblia diz que Deus Pai, não dá outro a sua glória, portanto os três são um e os três são Deus. Né? Jamais eles seriam postos no mesmo nível se eles não fossem Deus, porque Deus não dá a outro a sua glória. Está escrito aqui em Isaías 42, outro: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Falando aqui contra a idolatria, né? Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas acontece que ele fala que ele é o Senhor, o Deus Pai, mas Jesus também é o Senhor. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Senhor. Isaías 48, 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Deus não divide a glória dele com ninguém, muito menos com imagens de escultura, muito menos com os ídolos. Deus abomina a idolatria. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. Qualquer pessoa que adore qualquer outro Deus que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo é idólatra. Mesmo que adore a mãe de Jesus, porque a mãe de Jesus é uma mulher santa que morreu, está no paraíso aguardando a ressurreição dos mortos, mas ela não é Deus, ela é uma mulher, é uma pessoa humana. E quem adora uma pessoa humana não é salvo. A Bíblia fala que existe um único intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem. Está em 1 Timóteo 2,5, não existe intercessora, não existe santo para interceder. Nós temos que, tudo que pedirmos, temos que pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. E a palavra também diz que o próprio São Pedro, né, quando ele recebeu a revelação de Deus, ele foi falar com Cornélio. Cornélio quis se prostrar diante dele. Veja que era só um ato de se prostrar. E ele falou, eu também sou homem. Atos 10, 25 ele fala. Né? Se levante que eu também sou homem. Então, os santos de Deus não aceitam adoração. Nós já falamos isso aqui antes. Os anjos de Deus não aceitam. Só quem aceita adoração sem ser o próprio Deus é Satanás. Ou pessoas que são enviadas pelo diabo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso também. E aí que nós vemos que o Senhor Jesus é Deus, porque todas as pessoas, os outros grandes líderes, né, mãe? Existem muitos grandes líderes religiosos na humanidade, mas nenhum deles falou que era Deus. Não. Mas o Senhor Jesus falou que ele é Deus, e ele aceitou a adoração, porque ele é Deus. Sim. Porque ele ressuscitou, porque ele veio para cumprir esse plano que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram, e ele consumou, e o Espírito Santo é o que opera em nós. Sim, ele é o Senhor. Em 2 Coríntios 13, está escrito que Jesus é o Senhor, mas a Bíblia diz que só o Senhor é Deus. Deuteronômio 4,35, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. Deuteronômio 4,39, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. 1 Reis 8,6, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis 18,39, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Salmo 100, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aliás, né, o Pai e o Espírito Santo atestam que Jesus é o Senhor. Filipenses 2,11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 12,3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão
pelo Espírito Santo. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então, Jesus é o Senhor, Deus Pai é o Senhor, e só o Senhor é Deus. E veja que Jesus não tem começo nem fim, né? Jesus não foi criado, Jesus foi concebido como homem, mas ele não tem começo nem fim. Ainda Sim. Antes que Abraão existisse, ele fala, eu sou. Sim, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, não foi com uma conjunção carnal, mas foi pelo Espírito Santo e colocado pelo Espírito Santo como homem, como carne no ventre de Maria. Mas ele é diante de toda a eternidade. E a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas aparecem em várias passagens da Bíblia. As propriedades, né, de ser Deus, né, as características de ser Deus, elas são comuns aos 3. Então, o Pai é Deus, Romanos 1:7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai é Deus. Jesus é Deus. João 1, no 1 e no versículo 14 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, no princípio, era o Verbo, que é a palavra, que é Deus, estava com Deus e era Deus, sempre foi Deus. O Espírito Santo também é Deus. Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu nome? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Primeiro ele fala que ele mentiu para o Espírito Santo e depois ele fala que ele mentiu para Deus, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Todos os 3 têm atributos exclusivos de Deus. Quais são esses atributos? Isso é importante também, mãe, justamente por aquilo que a gente estava falando. Mais um motivo para nós só pedirmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque qualquer outra pessoa, qualquer outro ente, não tem esses atributos que só Deus tem. Sim. Né? Como que um santo, como que alguém pode ser onipresente? Como que alguém pode ser onisciente? Como que alguém pode ser onipotente? Só Deus é que é. Então, tem pessoas que fazem oração à mãe de Jesus, Maria, né, que é uma santa que está aguardando a ressurreição. Ela, como mulher, ela não é onisciente. Primeiro que ela não está ouvindo as orações porque ela está no paraíso aguardando a ressurreição. Mas mesmo que ela pudesse ouvir as orações, ela jamais poderia ouvir todas as orações de todos os moradores do mundo ao mesmo tempo. E Deus tem poder de fazer isso porque Ele é onisciente. E também nenhum santo tem poder para fazer algum milagre. Não. Porque todos os milagres que foram feitos em vida, nenhum morto faz milagre, né? Sim. Mas todos os milagres que foram feitos em vida pelos santos foram através do nome de Jesus. Sim. Invocando como o Pai, nós o Filho e o fazemos Espírito também Santo. hoje. Exatamente. Então, os atributos quais são? Os atributos exclusivos de Deus que ninguém tem. Só Deus. Ele é Criador, onipresente, onipotente, onisciente, salvador e eterno. Ninguém tem esses atributos a não ser o próprio Deus. Então vamos ver aqui, Criador. O Pai é Criador. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus é Criador. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que diz que Jesus criou todas as coisas? Porque ele é a palavra de Deus. E as coisas que foram criadas pela palavra de Deus. Deus falou, haja luz, e houve luz, ou seja, através da palavra de Deus. O Espírito Santo também é criador. Jó 33,4 está escrito: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Eles são onipresentes. O Pai, Jeremias 23:24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encheu eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Jesus também é onipresente. Mateus 28:20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou no presente, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quem que pode estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Jesus, que é onipresente. O Espírito Santo também é onipresente. Salmo 139, do 7 a 10. Para onde me irei eu do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Então, está falando, né? Para onde me irei do teu Espírito Santo, que ele também é onipresente. Os três são onipotentes. Pai, Mateus 19:26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O Filho, Jesus, Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Então ele tem poder, ele é onipotente. E o Espírito Santo também é onipotente. Romanos 15:19 diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo fazendo sinais maravilhosos e mostrando que ele é onipotente. Os três são oniscientes. O Pai, Salmo 147:5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Jesus, João 16:30. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Ou seja, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor Jesus. E o Espírito Santo também sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Os três são Salvador. Aqui em Isaías 63:16 mostra que o Pai é Salvador. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, quer dizer, o Pai é Redentor também, desde a antiguidade ao teu nome. Sim, é maravilhoso isso, porque nós vemos o amor de Deus. Muitas pessoas acham que existe diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o mesmo Deus, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso. Se no Antigo Testamento parece que ele é um Deus um pouco mais duro, o nosso Deus ele é um Deus de justiça também. No Novo Testamento também. O povo era muito duro, né? Exatamente. E Deus, ele fala de acordo com aquilo que o nosso coração está preparado. E então ali nós vemos que desde o começo, né, nós já também fizemos uma meditação sobre isso, o Senhor Jesus
se manifestava no Antigo Testamento, o Espírito Santo, para quê? Manifestando o amor de Deus, Sim. o cuidado de Deus. Então, o Pai é Salvador, Jesus é Salvador, segundo Pedro 1,11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus é Salvador, ninguém tem dúvida, né, Maria Cláudia? Tanto que fala Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo também é Salvador, Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também trabalha na salvação através da regeneração, né? E os três são eternos, é um atributo exclusivo de Deus, Pai, Romanos 16:26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ele é eterno. Jesus também é eterno. Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isaías, aqui em capítulo 9, versículo 6, também fala de Jesus, que é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o Espírito Santo também é eterno, aqui em Hebreus 9:14, quando diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, nesse estudo nós mostramos que Deus é um só, que Deus se manifesta através de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que essas três pessoas têm atributos exclusivos de Deus, Criador, onipotente, onisciente, onipresente, Salvador e eterno, que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Amém. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, continua nos abençoando, continua, Senhor, tocando na nossa vida. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é que nos vivifica, Senhor. Muito obrigada por esse estudo, meu Pai. Esteja conosco, Espírito Santo, nosso amigo. Senhor, esteja conosco, nos fortalecendo. Ó Pai, nós sabemos que o Teu desejo é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Nos ajuda a levar essa palavra. Senhor, que nós tenhamos a convicção de que o Senhor está conosco. Continua, Senhor, se revelando a nós através desse mistério maravilhoso que é a Trindade. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.